Imaginemos a seguinte cena: uma sala de cirurgia, daquelas bem típicas, com luzes brancas, frias, impessoais. Aham, aquele clima de tensão absoluta. Exatamente. E tem o som rítmico quase hipnótico dos monitores cardíacos. E ali na mesa, lutando entre a vida e a morte depois de ser brutalmente atropelada, tá uma mulher chamada Alaide. Nossa, uma situação extrema. Muito. Os cirurgiões estão ali ao redor dela, focados em conter as hemorragias, sabe? Tentando consertar o estrago no corpo físico. Mas o que eles não conseguem ver, e que é o verdadeiro espetáculo da coisa toda, é que a mente da Alaide não tá ali naquela sala. Ela já se desconectou daquele ambiente, né? Os instintos, tudo aquilo que ela passou a vida inteira escondendo debaixo de uma máscara de perfeição que foi cirurgicamente construída. Caramba, é uma imagem que chega a causar um certo desconforto, sabe? Justamente porque toca num medo muito primordial da nossa condição humana. Com certeza. É aquele momento exato em que a barreira de contenção, aquela represa que a gente passa a vida toda construindo, simplesmente se rompe. E refletir sobre isso levanta uma angústia com a qual muita gente lida intimamente, mesmo que em total silêncio. Que é a dúvida sobre quem nós realmente somos, né? Exato. Até que ponto as pessoas realmente conhecem a si mesmas? Ou será que, e essa é a grande provocação, existe um roteiro invisível, escrito por partes do nosso próprio ser, que a gente tem pavor de encarar, que acaba governando cada escolha nossa? É um abismo. É um abismo. Mas é para esse abismo, e também para o acolhimento do que existe no fundo dele, que a nossa discussão de hoje aponta. E olha, o nosso mapa para explorar essa psique estilhaçada no nosso mergulho de hoje é uma das obras mais geniais já escritas. A icônica peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que foi encenada lá em 1943. Um marco absoluto. Sim. E a nossa missão aqui não é fazer uma simples resenha literária, é entender como essa narrativa do século passado funciona como um raio-x absolutamente preciso da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Perfeito. A gente vai investigar a fundo os mecanismos de repressão, a força brutal do inconsciente coletivo e pessoal e, claro, aquela jornada dolorosa, mas inevitável em busca da nossa verdadeira essência. E para dimensionar o peso de tudo que está acontecendo na cabeça da Alaide ali naquela mesa de cirurgia, a gente precisa primeiro entender quem ela tentava desesperadamente ser enquanto estava de pé, né? Exato, o contexto dela. O pano de fundo da década de 40 no Brasil é fundamental aqui. A Alaide era, aos olhos de todo mundo, a moça recatada, perfeita, totalmente adaptada à moralidade da alta sociedade. Aquela imagem impecável. Isso. Só que tem uma fissura enorme nessa imagem. Ela disputou e roubou o noivo da própria irmã. E o paradoxo, a grande ironia, é que essa suposta vitória levou ela para uma armadilha ainda maior. Um casamento completamente oco. Sim, um casamento cercado de desinteresse e de uma frustração existencial profundíssima. O que acaba escancarando que essa adequação toda dela era um teatro, né? Um personagem que ela vestiu para ser aplaudida, mas que estava sufocando a coitada por dentro. Sem dúvida. E para entender a mecânica desse sufocamento, a gente tem que olhar para como a psique humana se divide. Tem uma ideia que, inclusive, aparece muito na leitura mitológica do Joseph Campbell, de que a sociedade ocidental muitas vezes opera sob a lógica de um Deus contra a natureza e uma natureza contra Deus. Nossa, essa frase é forte. É muito forte. Trazendo isso para a linguagem junguiana e para o palco do Nelson Rodrigues, a mente sofre uma cisão violenta entre duas forças arquetípicas. De um lado, a gente tem o Apolíneo, que é o deus da luz, da estética, da contenção. A razão, né? Aquela necessidade de manter a aparência perante a família. Exatamente. E do outro lado, o Dionisíaco, o deus da catarse, do instinto cru, da liberação e daquelas paixões incontroláveis. Sabe, como médica e terapeuta, quando eu escuto essa descrição da cisão entre Apolo e Dionísio, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma analogia muito física, quase termodinâmica, para ser sincera. Conta mais, como assim? Pensa na sociedade e nas regras rígidas de etiqueta como uma daquelas panelas de pressão.
A estética apolínea dita as regras de convivência e tá todo mundo lá fazendo uma força imensa para segurar a tampa dessa panela. Ninguém quer parecer falho, ninguém quer parecer instintivo demais. Aham, todo mundo segurando a pose. Pois é, mas o lado dionisíaco, que na psicologia de Jung a gente chama de sombra, aquele nosso lado mais primitivo e carregado de desejos inaceitáveis, ele atua como vapor. E a grande lei da física que se aplica à nossa mente é que o vapor não pode ser contido para sempre. Uma hora, a panela apita. Apita. E se a pressão for ignorada, ela simplesmente explode. Essa imagem ilustra muito bem a tensão da repressão. Mas eu faria só um pequeno adendo a essa analogia. É que, na psique, esse vapor não é feito só de impulsos destrutivos ou negativos, sabe? Ah, sim, com certeza. Tem muito mais ali. A sombra também guarda a nossa criatividade estagnada, a nossa vitalidade, aquela coragem de romper padrões. E o que é fascinante sobre o Nelson Rodrigues é que ele enxergava isso com uma clareza que chega a assustar. Sim, ele lia muito bem as entrelinhas. Na tipologia junguiana, a gente pode ler ele como um tipo intuitivo com a função pensamento muito diferenciada. Isso dava a ele a capacidade de se afastar da realidade ali palpável e enxergar essas dinâmicas invisíveis. Ele via o belo e o grotesco ao mesmo tempo. Exato. O sublime e o ridículo. Ele via o vapor da panela que a sociedade carioca da época fingia que não existia. Ele enxergava a hipocrisia estrutural e brilhantemente transformava isso em dramaturgia. E ele capturava super bem a dificuldade daquela época de integrar essas forças opostas, né? O mundo da Alaíde dividia as mulheres em duas categorias muito inflexíveis. As Virgens Marias e as Madalenas. Isso. As Virgens Marias como aqueles símbolos intocáveis de pureza, sacrifício e maternidade. E as Madalenas ligadas à sexualidade, ao profano, àquele prazer marginalizado. A tragédia daquela sociedade era a incapacidade de integrar o lado espiritual e o sombrio numa mesma pessoa. É como se a psique não aceitasse que a virtude e o desejo pudessem existir no mesmo corpo. E a Alaíde é o produto direto dessa amputação psicológica. Ela não consegue viver a totalidade de quem ela é. O que nos leva à forma magistral como essa explosão interna foi estruturada no palco, né? O Nelson Rodrigues inovou demais ao dividir o teatro e, de forma metafórica, a própria mente humana em 3 planos simultâneos. Essa estrutura é genial. É, brilhante. O primeiro plano é a realidade. É o agora, com os jornalistas noticiando o atropelamento, os médicos ali lutando pela vida dela. O segundo plano é a memória. Onde aparecem os recortes do passado dela, né? Isso, as lembranças do rogo do noivo, aquela culpa esmagadora por ter destruído a vida da irmã em troca de um casamento que, no fim, era completamente vazio. E aí a gente entra no terceiro plano, que é onde a magia psicológica realmente ganha atração. A alucinação, o famoso estado de quase morte, a EQM. E é exatamente nesse terceiro plano, sabe? Nesse breu da inconsciência física que o inconsciente psicológico toma as rédeas de forma absoluta. Mas aqui, e eu acho importante pontuar isso para quem nos ouve e gosta de ciência, eu sinto a necessidade de levantar uma questão que sempre gera debate, principalmente na intersecção entre a medicina e a psicologia. Qual seria? A gente vê que, na ciência, o estado de quase-morte é exaustivamente debatido. Tem relatos vívidos de pacientes que voltam de paradas cardíacas. Muitos interpretam isso como uma janela para a espiritualidade, uma prova de vida após a morte. Já a neurologia clínica muitas vezes explica isso só como subproduto neuroquímico de um cérebro em sofrimento, alucinando pela falta de oxigênio, a hipóxia. É um debate infinito. Pois é, mas o que eu acho mais instigante na estrutura dessa obra é que o debate neurológico contra o espiritual perde completamente a relevância. A Alaíde é ficção. Ela não vai voltar para publicar um artigo sobre o que ela viu do outro lado. Exato, ela é um instrumento narrativo. Então, a hipóxia dela funciona puramente como um mecanismo que desliga aquele ego sensor. Cria o palco perfeito para o inconsciente jorrar sem amarras. Não é sobre o além, sabe? É sobre o agora, escondido e latejante dentro dela.
Faz todo sentido. A neurologia explica o mecanismo. Tipo, o como as imagens se formam num cérebro em colapso, mas não o porquê de aquelas imagens específicas emergirem. Perfeito. E essa distinção que você traz é muito rica. Na visão junguiana, o delírio da Alaide age com a mesma mecânica profunda dos nossos sonhos cotidianos. E qual é a função primordial do sonho, para o Jung? Não é só descarte e memória, né? Exato. Não é só um descarte, é uma tentativa de compensação. O inconsciente é um sistema que se autorregula. Quando ele percebe que a pessoa está vivendo de forma extremamente desequilibrada na vida desperta, tipo a Alaide, reprimindo emoções vitais para manter a pose, ele tenta restaurar a balança. Mas ele não faz isso escrevendo uma tese acadêmica. Jamais. Ele fala através de símbolos, ele pega pedaços da memória, recortes daquele tecido psíquico e veste imagens nele para dar corpo àquelas emoções que foram amordaçadas. E isso nos leva, inevitavelmente, à figura central dessa alucinação toda, a Madame Clécy. É uma presença que simplesmente domina os delírios da Alaide na mesa de operação. Sim. A Madame Clécy é o símbolo perfeito dessa compensação toda. Na realidade da peça, quem foi ela? Uma prostituta famosa. Isso. Uma prostituta famosa de um passado distante, que tinha sido assassinada por um adolescente. E em algum momento da juventude, a Alaide encontrou o diário dessa mulher e ficou completamente hipnotizada pelas palavras ali. E olha o peso desse diário. É o registro do inconfessável, com certeza. E aí, no delírio de quase morte, a Clécy ressurge. Não como um fantasma literal que está assombrando o hospital, mas como a personificação do arquétipo da liberdade sexual. Ela é a antítese de tudo que a sociedade exigia da Alaide. É a sombra pura ganhando vida. Exatamente. Ela carrega a energia daquele Dionísio reprimido. Representa um rompimento visceral com a hipocrisia. A Madame Clécy ser tudo o que a Alaide secretamente desejava ter a ousadia de ser, mas que o espartilho da esposa recatada proibia. Sabe, observar essa fascinação obsessiva da Alaide pelo diário escondido da Clécy, isso me fez pensar muito numa coisa que eu vivo vendo no consultório hoje em dia. Os mecanismos mudaram, claro, mas a essência humana continua idêntica. Como assim? Me dá um exemplo. Hoje em dia, a gente talvez não encontre um diário mofado no sótão, mas nós criamos as nossas próprias Madame Clécy's internas o tempo todo. Pensa nas pessoas que passam horas rolando o feed das redes sociais, consumindo obsessivamente a vida alheia, acompanhando influenciadores ou até personagens de séries que vivem de forma rebelde, sem filtros, desavergonhada. Nossa, é verdade. A gente terceiriza a vivência. Exatamente. A gente projeta nessas figuras uma liberdade, uma autenticidade e até uma agressividade que, no fundo, a gente não tem a coragem de bancar nas nossas próprias vidas. A gente delega a nossa vivência dionisíaca para a tela do celular. Fica ali vivendo uma catarse por procuração, enquanto a nossa própria vitalidade está murchando no sofá. Caramba, a dinâmica de projeção é rigorosamente a mesma. Ao invés de ler um diário proibido, a gente consome fragmentos de vidas estranhas para sentir uma lufada de ar fresco na nossa própria prisão, no da alucinação ali do vestido de noiva. A psique da Alaide vai a extremos bem violentos. Tem um momento do delírio em que a mente dela cria uma fantasia onde ela assassina o próprio marido. Um choque para quem assiste. Total. Mas a genialidade do Nelson Rodrigues e da análise psicológica mostra que a imagem vem carregada de hesitação. Ela não tinha tendências homicidas reais. Ela não era uma psicopata. Claro que não. A fantasia de matar o marido é, na verdade, a linguagem simbólica de uma vontade sufocada de matar a relação. Era o grito primitivo dela para extinguir aquele papel de esposa passiva e subserviente, algo que ela jamais conseguiria fazer na vida consciente. Ou seja, é o fim de um papel social, né? É o rompimento de um contrato psicológico falido e não o assassinato literal de um homem. Ela precisava da morte da esposa submissa para que uma nova mulher pudesse nascer. Mas como o ego dela era frágil demais para romper com isso de olhos abertos, o inconsciente precisou do choque do atropelamento para assumir a direção e realizar essa morte
simbolicamente. Perfeito. E essa sua fala toca num dos axiomas mais contundentes do pensamento do Jung, que é aquela ideia de que aquilo que não se torna consciente aparece nas nossas vidas como destino. Isso é tão profundo. É assustador e libertador ao mesmo tempo. Quando a gente ignora os nossos conflitos mais profundos, eles não somem. Eles passam a operar ali nos bastidores, orquestrando as nossas escolhas, os nossos acidentes, os nossos aparentes azares. Aham. A Laide parece completamente descontrolada naquelas alucinações, mas ela não é louca. Ela é apenas humana demais. O que a gente vê na mesa de cirurgia é uma mulher travando uma luta desesperada pela sobrevivência da própria essência. Uma essência que estava morrendo de fome, enquanto ela tentava caber no molde dos outros. E sabe de uma coisa? Essa compressão da essência ganha um contorno histórico ainda mais fascinante, quando a gente lembra que a repressão não é uma invenção dos anos 40. A humanidade lida com isso desde sempre. Sempre. É estrutural. Se a gente olhar lá para a antiga Atenas, as mulheres viviam sob regras de exclusão e controle social rigorosíssimas. Mas por que a mente daquelas mulheres não colapsavam em massa? Porque a cultura grega tinha a inteligência de prover válvulas de escape institucionalizadas. Os rituais, né? Exato. Existiam os grandes rituais, os cultos e as festas de Dionísio. Durante esses períodos, rolava um acordo social de suspensão temporária das convenções. Era um espaço seguro e sacralizado para a adesão maciça das mulheres, onde elas podiam acessar o profano, liberar tabus e dar vazão às sombras sem instruir a estrutura social em volta. Faziam a manutenção da pressão da panela de forma coletiva. Exatamente isso. E nós, hoje em dia, na contemporaneidade, nós perdemos esses rituais coletivos de liberação. A gente não tem mais essas grandes catarses ritualizadas. E sem ter por onde escoar, a sombra fica represada. E aí, meu amigo, ela irrompe de forma caótica. Geralmente da pior forma possível. Pois é, geralmente nos momentos de adoecimento, de crise ou de rebaixamento da consciência. E é uma percepção que assusta muito, mas que também traz a chave para a nossa liberdade. Sabe? Perceber a falta desses espaços rituais joga pra gente a responsabilidade de construir a nossa própria integração. A gente tem que fazer o trabalho sozinho. Isso! E na psicologia junguiana, a gente não busca a eliminação dessas contradições. A gente busca o processo de individuação. E individuação não é uma jornada romântica ou um conceito raso de autoajuda. É um percurso árduo. É muitas vezes solitário e é exposto de forma muito crua na trajetória da Laide. É o processo de tirar uma a uma as falsas roupas. Aquelas personas que a gente constrói para garantir ilusoriamente o afeto e a aprovação de fora. Amadurecimento onde a gente precisa admitir que grande parte do nosso sofrimento vem da escolha de esconder a nossa verdadeira força. E olha, muitas pessoas preferem habitar uma infelicidade crônica, porque é segura e familiar, a assumir o risco aterrorizante de decepcionar os outros para bancar quem elas realmente são. A adequação social cega funciona como um lento suicídio psicológico. O corpo fica, mas a vitalidade vai embora. Vai embora. Até porque a sociedade tem engrenagens muito sutis e perversas de controle, né? Ela modela uma forma ideal de ser, de amar, de trabalhar. E quem nos ouve agora provavelmente conhece a textura desse peso. É aquela exaustão de tentar todos os dias se dobrar para caber numa gaveta que não é do seu tamanho. É sufocante. Quando partes da nossa singularidade não se alinham a esse molde, o reflexo automático é jogar essas partes lá no porão do inconsciente. O grande alerta do Jung é que, ao rejeitarmos a força desse nosso mundo sombrio e instintivo, a gente amputa a nossa capacidade de estar inteiros. A gente nega a nós mesmos o direito fundamental de viver a vida em cores vivas e acaba comprometendo, inclusive, a capacidade de se relacionar de forma autêntica com as outras pessoas. Sim. E no dia a dia da clínica, como médica, eu vejo as consequências diretas dessa amputação. Aquela enxaqueca que não cede a nenhum tratamento, as angústias repentinas no meio do trânsito, as ansiedades paralisantes que parecem surgir do nada. Na grande maioria das vezes, isso não é só um desarranjo físico. É a alma tentando tirar à força aquelas falsas roupas que ficaram apertadas demais. O corpo fala o que a mente tenta calar. Fala mesmo.
Mas enfrentar o próprio porão não é uma tarefa para se fazer de forma impulsiva. Esse encontro com a sombra, com as nossas próprias Madame Classe internas, pode ser extremamente desorientador. Com certeza, não dá para fazer de qualquer jeito. Exige muito mais do que só boa vontade. Exige coragem e, fundamentalmente, exige o que a gente chama de continente, um espaço seguro de elaboração. E é por isso que mergulhar no autoconhecimento ou se preparar para guiar os outros nessa jornada pede uma fundação muito sólida. Tem que ter estrutura. Sem dúvida. E falando de forma bem orgânica sobre estruturas que oferecem essa contenção, é super importante lembrar quem nos escuta que existem espaços seriamente dedicados a isso. O Instituto Jungiano da Bahia, por exemplo, não é só um lugar de estudo teórico, é uma referência nacional há 34 anos na formação de profissionais que lidam com essas profundezas na mente. É essencial que existam espaços com tanta densidade e com um lastro ético para estruturar esse mergulho. Saber que tem instituições tão preparadas mostra pra gente que ninguém precisa chegar ao extremo de ter uma ruptura na mesa de cirurgia como a Alaide para começar a juntar as próprias peças. Exatamente. A gente pode fazer isso antes de a panela explodir. E entender essas vozes que gritam por dentro com orientação muda tudo. Muda o jogo por completo. E para quem nos ouve e sente que chegou a hora de dar esse passo, o Instituto está com matrículas abertas. Um caminho belíssimo, por exemplo, é o curso presencial de arte-terapia. A arte-terapia é fantástica. Demais. É uma das formas mais potentes de acessar o inconsciente, porque você meio que burla a racionalidade rígida e permite que os símbolos falem. Esse curso presencial, que facilita a rotina, oferecendo as aulas das sextas à noite de forma online, está recebendo inscrições até o dia 17 de abril e traz o peso da certificação da Escola Baiana de Medicina. E a estrutura não atende só quem está perto fisicamente, né? A necessidade de acessar esse conhecimento é muito plural, então eles também têm formações online que são extremamente robustas. Tem cursos como terapia junguiana e criatividade, psicossomática, que dialoga muito com isso que você falou sobre o corpo, refletir os sintomas da alma. Sim, tá tudo interligado. E também tem teoria junguiana e a própria psicoterapia analítica. As aulas dessas modalidades iniciam agora no dia 24 de abril. O prazo de inscrição se estende até uma semana depois do início das aulas e tudo com a segurança da certificação chancelada pelo MEC através da Faculdade Olga Metti. É mais do que adquirir uma titulação, é adquirir instrumentos de transformação profunda. Então fica aí o nosso incentivo genuíno para quem deseja dar contorno a essa busca pessoal. Isso mesmo, porque no fim das contas, seja lá no consultório, seja no estudo ou só na observação do dia a dia, o que a gente está buscando de verdade é autonomia sobre a nossa própria história, né? Exatamente, é assumir a autoria. E para amarrar tudo isso que a gente explorou hoje através da genialidade do Nelson Rodrigues e do Jung, eu acho que a gente precisa deixar um incômodo produtivo no ar. Boa. Manda provocação. A gente viu que a Alaide precisou ter o corpo estilhaçado por um carro para que o barulho do mundo silenciasse e o inconsciente dela finalmente tomasse o microfone. A provocação que precisa ressoar para cada pessoa que está acompanhando esse mergulho até aqui é a seguinte: o que é que a sua vida desperta está tentando sinalizar agora, baixinho, através daquelas pequenas frustrações diárias no trabalho ou nas relações? Aqueles incômodos que a gente varre para baixo do tapete. Isso. O que é aqueles sonhos recorrentes, meio bizarros, que a gente acorda e tenta esquecer rapidinho debaixo do chuveiro, tão desesperadamente tentando nos comunicar? É um chamado? É um chamado. O convite é para que a gente tenha coragem de olhar para as próprias falsas roupas hoje, à luz do dia, na segurança da rotina. É preciso investigar o porão enquanto a escolha ainda é nossa, antes que a sombra acumule tanta pressão que precise tomar as rédeas à força. A diferença entre caminhar rumo ao próprio destino de olhos abertos ou ser brutalmente arrastado por ele mora exatamente nessa coragem de olhar para dentro. A decisão de acender a luz do próprio labirinto, por mais assustadora que seja no começo, está nas nossas mãos, só esperando o próximo passo.